Muito bem, classe linda, maravilhosa, que nunca falou mal de ninguém. O que que a gente vai fazer agora? Vamos falar primeiro do questionário, pode ser? Vocês estão vivos? Eu estou por aqui ainda? Sim, tá tudo certo, professor. Vocês estão vendo minha tela aqui? Sim. Sim. É o questionário 6, certo? Não quero mais resposta. Vamos lá para as perguntas. Ó, depois que você assistiu o vídeo, qual dessas alternativas você acha que seria uma resposta para uma utilidade para a derivada? A derivada serve para estudar comportamento de gráfico? Sim ou não? Sim. Sim. Um de cada vez. Sim. Sim. Sim, você troca E, uma bicicleta por uma... sim, Certo. Então, as derivadas a gente usa para estudar comportamento de gráfico. A gente pode usar a derivada para calcular a taxa de variação instantânea? Sim. Sim. sim, E Sim. a gente pode usar a derivada para coeficiente angular de reta tangente a uma curva? com certeza. Sim, também. Então, a resposta certa é todas as anteriores. Beleza? Fácil, né? Segunda, a definição de derivada é dada por qual das opções abaixo? Limite de x tendendo a x0, x menos x0 sobre f de x menos f de x0. Essa aqui é a correta? Não. Por quê? Não. Porque a função tem que estar em cima e o x menos x0 embaixo. Porque a variação é variação da imagem dividido pela variação do domínio, né? Então, isso aqui tinha que estar invertido. Por isso que eu falei ao contrário. Isso, exatamente. Essa aqui é ou não é? Essa aqui está do jeito que a gente tinha falado, né? O f de x menos f de x está em cima, o x menos x está embaixo. Mas aí Essa teria que ser o x tendendo a x0. Isso, só que aqui não é o x0 que vai para x, né? Porque o x0 é fixo e o x é variável. Então, quem caminha na direção de alguém é o x na direção do x0. Esse aqui, Esse daí tá perfeito. essa daqui está certa, né? E por que essa aqui está errada? Ele trocou Peraí. Ele trocou só os lugares do f de x com f de x0. Isso, aqui eu vou ter menos a derivada, né? Vou ter a variação negativa, porque eu estou fazendo a variação invertida aqui, né? Eu posso colocar isso aqui, ficaria igual isso, mas ficaria um menos na frente. Isso aqui dá menos a derivada, o que não é o caso. Então vamos lá, essa aqui é mais enjoadinha, hein? Pensando nos conceitos e definições de derivada e de continuidade, o que a gente pode afirmar? Que se a função é contínua em x0, então ela tem derivada em x0? Isso é verdade ou é falso? Não necessariamente. Não necessariamente, certo? Porque eu posso ter função que seja contínua em x0, mas ela não ter derivada nesse ponto, certo? Se a função não for contínua num ponto x0, então ela também não vai ter derivada nesse ponto. Isso é verdade? Sim, Sim ou não? Sim. Sim. Isso é verdade. E se não for nem contínua, não vai ter derivada. Se a função não tiver derivada num ponto, então ela também não vai ser contínua nesse ponto? Verdade ou falso? não necessariamente também. Se ela não tem derivada, ela não vai ser contínua? Isso não é verdade, porque ela pode ser contínua e não ter derivada, que é o que a gente falou aqui em cima, certo? E a última, se a função tem derivada no ponto, então ela vai ser contínua no ponto? Sim. 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 Certo?
Você consegue visualizar o que está acontecendo aí ou não? Ó, basicamente, o que a gente está falando é o seguinte: se eu pegar, por exemplo, essa função é contínua ou não? Vou pegar aqui, ó, x0. A função é contínua aqui? Vocês estão com uma preguiça hoje, em misericórdia. É contínuo. Essa função é contínua, certo? Contínua. Ela tem derivada nesse ponto? X0? Não. Acho que não. Por que ela não tem derivada? Por que ela não tem derivada? Por que ela não tem derivada? Porque na hora que eu pego aquela definição de derivada, que é a inclinação da reta, né? Que é isso aqui, com x tendendo a x0, o que acontece? Quando eu faço isso por aqui, ó, ou seja, o x tendo a x0 pela direita, a reta tem essa inclinação, certo? Então, o limite disso vai dar essa inclinação aqui, ó, e esse valor aqui. Quando eu faço por esse outro lado, um x tendendo a x0 pela esquerda, eu tenho essa inclinação, tá? Então, tem dois limites. O limite disso aqui tudo, quando o x tende a x0 pela esquerda, ele é diferente do limite desse negócio todo quando o x tende a x0 pela direita. Se os limites laterais, se esse limite e esse limite se esses limites são diferentes, esse limite não existe. Como esse limite é a derivada não vai existir. Tá? Então, é importante ter essa consciência do porquê não tem derivada, tá bom? Outra questão que foi tratada ali é a questão da conta quando, por exemplo, se eu tenho uma função assim. A função vem aqui, aí, tá. Essa função é contínua? É contínua. Então, ela não tem, se ela não é contínua, ela não vai ter derivada nesse ponto. Tá? Se eu pego, agora, se a função tem derivada, ela não tem como não ser contínua. Tá? Eu posso pegar um outro exemplo, para ficar até mais claro o que eu estou falando? Depois eu refaço isso aí, só para mostrar para vocês depois. Mas se eu pego aqui, por exemplo, essa função é descontínua. Aqui eu vou ter duas coisas diferentes. E aí eu não tenho derivada nisso. Bom, mas sempre que eu tiver derivada, eu tenho. Se eu não tenho continuidade, então eu não tenho derivada. Desculpa. Nossa Senhora. Bom, acabou. Vamos lá. Tudo bem? Tá claro aquilo?
Dúvidas? Então, as corretas são essa, a segunda e a quarta. Tá bom? Aqui, nos exemplos abaixo, qual delas tem derivada no ponto x0 indicado? Aí é aquilo que eu estava falando lá naquele exemplo. Eu tenho derivada nesse ponto? Não. Não, justamente porque eu tenho um bico aqui. Tem derivada nesse ponto? Não. Também não, porque essa aqui é descontínua. Tem derivada nesse ponto? Também não, porque tem bico. Não. E nesse? Sim. Uhum. Esse é o único que tem, certo? Ó, fica a dica, ó, quando o exercício é só de uma escolha, é porque, óbvio, só tem uma escolha. Quando tem uma caixinha com mais de uma escolha, é porque geralmente tem mais de uma. Eu nunca vou colocar isso aqui com uma só. Ou vou, né? Não sei. Ó, qual dos gráficos abaixo é possível identificar a função e a sua derivada no ponto? Isso aqui é uma função. Essa reta é a derivada dessa função? Não. Não. Por quê? Acho que eu vou Porque começar a passa chamar a por dois turma por. pontos. Porque essa reta aqui é uma reta secante, né? A derivada sempre é uma reta tangente à função no ponto. Essa aqui, eu vou achar um. Sim. Ó, Gustavo, não tem problema. Gustavo, tá por aí? Tô. Essa aqui é a função e a sua derivada ou não? É. É. Por quê? Porque ela é reta tangente e ela é contínua. Isso, a função é contínua, a reta é tangente, então isso aqui representa uma função e a sua derivada nesse ponto. Essa aqui agora, deixa eu ver quem que eu vou chamar. Karine, tá por aí? Oi, Pro. Essa aqui é a função e a sua derivada ou não? Não, Por quê? porque não é a tangente. Isso. Embora essa reta passe só pelo ponto x0, ela não é a reta tangente, então não pode ser a derivada. A última, deixa eu ver agora, pegar lá para baixo. Tamires, com E, Tamires Correia. Tá por aí? Xiii. Tá Ela sem tá sem mim. microfone, professor. Vi. Só responde para mim, Tamires. Essa aqui é a função com a derivada ou não? Sim, muito bem. Quem pode responder por quê? Que a reta é tangente. Porque essa reta é tangente. Isso tem que ser mantra na cabeça de vocês, entendeu? Ficou alguma dúvida nesse questionário? Especificamente fazendo as questões do questionário? Não? Então vamos à matéria em si. Alguém está gostaria de fazer alguma pergunta específica que não entendeu, que gostaria de que a gente discutisse isso aqui? Professor, será que você pode só explicar de novo a relação entre continuidade e as derivadas? Por que uma coisa está ligada à outra? Isso. Entendi. Deixa eu só pegar no livro aqui o negócio. Fica mais fácil. Puxa. É só para eu poder pegar os exemplos para ficar. Vocês estão ouvindo a Sandra falar, não?
bichinha fala alto. Estou tentando achar um. Aqui achei, finalmente. O que eu queria mostrar para vocês em termos de. Ó, tem um teorema, por isso que eu estava demorando aqui. Tem um teorema que diz o seguinte: ó. Se eu tenho uma função que tem derivada num determinado ponto, por exemplo, em x igual a c, então essa função é contínua nesse ponto. Tá bom? Professor, Sim. me desculpa, Travou? eu me perdi. Não, aqui tá normal. É só me perdi no que você tá explicando. Ou qual foi a Tá, pergunta? Tá. A pergunta foi assim, que era para falar um pouco mais sobre essa questão de derivada e continuidade, que estava dando um pouco de confusão aí. E aí Tá eu bom, fui obrigada. buscar Ah, não, o... tudo bem, desculpa. Pode continuar. Então, aí eu demorei um pouquinho porque eu queria pegar exatamente esse teorema para mostrar para vocês. Então, o que que acontece? Vamos começar por... né, Jack Stripador, vamos por partes. Ó, isso aqui é a minha hipótese. Certo? Isso aqui é o que eu estou assumindo como verdade. Se eu estou falando que a função tem derivada nesse ponto, significa o quê? Significa que o limite de f de x menos f de c, x menos c, com x tendendo a c, esse limite existe. Certo? Tudo bem? Eu vou dizer que ele existe. Existe esse limite. Eu vou chamar esse cara aqui, já vou assumir como sendo esse valor aqui, ó, que é a derivada no ponto C. Tá bom? Isso é só um número. E aí eu quero concluir que f é contínuo em C. Certo? Essa aqui é o que eu chamo de tese. Isso aqui é o que eu quero provar. Ou seja, será que isso aqui é verdade? Agora, o que eu quero provar? Eu quero provar que a função é contínua. Agora, o que é ser contínua? F, por definição, é contínua em x igual a c quando? Quando o limite de f de x, quando o x tende a c, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu escolher uma criatura aqui. Antônio, tá por aí? Quanto é que tem que Oi, dar esse limite para a função ser contínua, Antônio? para ser contínua, É, ah, quanto é que tem que dar aqui, ó? tem que ser C, não tem? Tem que seria diferente de. Tem que ser Não igual a sei. alguma coisa. Você quase acertou. Quem pode ajudar? Tem que ser igual a f de c. Tem que ser igual a f de c. Não basta o limite existir. Lembra disso, Antônio? Lembrou agora?
Sim, Faz sentido ser igual a f de c? sim. Só recapitulando, ó. Se eu tiver uma função assim, por exemplo, a função vem aqui e segue reto. Aqui é o ponto C. Quando eu calculo o limite, a função vai para o mesmo valor que é o f de c. Se eu tiver uma função assim, por exemplo, vou pegar uma outra cor aqui, ó. E nesse ponto C, a função estiver definida aqui em cima, esse é o meu f de c, certo? Esse valor aqui, seja ele qual for, esse valor é o limite. O limite dessa função, com x tendendo a c, é L, para essa função aqui. Então, esse limite, ele existe, mas ele é diferente desse cara. Esse cara aqui é diferente de f de c. Então, o limite não só tem que existir, ou seja, os limites laterais têm que existir, mas como ele tem que ser igual ao valor da função do ponto. Então, eu sei que isso aqui é verdade, e eu quero chegar à conclusão de que isso aqui também é verdade. Tá claro onde nós estamos, de onde a gente está saindo, para onde eu quero chegar? Sim. Beleza. Então, eu vou olhar para essa definição agora e vou olhar para essa definição de uma forma equivalente. Peraí, deixa eu colocar aqui. Definição equivalente de continuidade. Isso aqui é só para poder conseguir provar, tá? Eu posso dizer que é equivalente se eu fizer. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. O que que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui está o C. E eu estou querendo, ó, em todos os casos que eu calculei o limite, eu me aproximei de C, certo? Só que ao invés de eu fazer o x tendendo a C, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um H, desculpa, eu vou pegar um ponto aqui, C mais H, tá bom? E vou fazer, ó, o limite de f de C mais H, quando H tende a zero, tem que ser igual a f de C. É a mesma definição, só que escrita um pouquinho diferente. É essa mesma definição aqui, ó. Concorda ou não? Ao invés do x tender a C, eu estou fazendo um C mais H e fazer o H tender a zero. Quando o H tende a zero, C mais H se aproxima de C, que é o que eu quero que aconteça efetivamente. Tá bom? Muito bom. Aí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero usar essa conta aqui para poder provar o que eu estou falando, tá bom? Então, o que a gente faz? Ó? Eu olho para isso aqui, ó. F de C mais H eu posso escrever como sendo f de C mais f de C mais H menos f de C. Observe que o que eu fiz aqui foi somar e subtrair a mesma coisa. Eu somei f de C e subtraí f de C. Então, C mais H é esse cara, mais o próprio FC mais H, menos f de C. Então, isso aqui não acrescenta nada, isso aqui tudo é igual. Tudo bem ou não?
E aí, eu posso escrever isso aqui agora, assim, ó. CF de C mais. Agora eu vou multiplicar e dividir isso aqui por H. Então, eu vou ter F de C mais H menos F de C dividido por H e multiplicado por H. Observe que até agora eu não alterei meu F de C mais H, porque esses caras aqui eu posso cancelar, esses caras aqui eu posso cancelar, eu estou no F de C que eu tinha antes, tá bom? Tudo bem até aí, não? Professor, Nós estamos juntos? Oi. eu não entendi aqui, tipo, como você vai cancelar tudo no final, tipo, H com H, FC do FC, Ah, porque então, eu eu já... não vou. Ah, tá. Entendi. Se eu cancelar todo mundo, eu volto onde eu estava, entendeu? Eu estou Ah, acrescentando coisas aqui que não alteram a igualdade, uhum, tá? Justamente porque eu quero usar essa informação que eu tenho. Eu sei que isso aqui é verdade. uhum, O valor aqui dá isso aqui. entendi. Então, eu estou somando, multiplicando coisas que mantêm essa igualdade. Eu não poderia dizer, por exemplo, que f de c mais h é igual a f de c mais f de c mais h. A menos que eu tivesse certeza que isso aqui é zero. Senão, isso não é Uhum, verdade. entendi. Fala que isso aqui é isso aqui menos f de c, isso é verdade, porque esses caras se cancelam, o f de c mais h é igual a f de c mais h. Então, eu só estou fazendo algumas mudanças na minha igualdade para eu poder usar a informação que eu tenho. Uhum, entendi. E, Beleza. por outro. Opa, só um pouquinho. Opa. Então vamos lá. Então, aonde eu estou? A única coisa que eu não sei fazer é copiar. Entendeu? Eu cheguei à conclusão de que eu escrevi isso aqui, ó, f de c mais h é f de c mais, aí eu tenho aqui o f de c mais h menos o f de c, lembra? Dividido por h, isso tudo multiplicado por h. A gente estava aqui lá na última, na página anterior. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular esse limite aqui, ó. Limite de h tendendo a zero. Por que eu vou calcular esse limite? Porque é isso que eu tinha lá no outro, lembra? Ó, se eu marcar isso aqui, ó, a forma equivalente era essa aqui, certo? Se eu provar que esse limite é f de c, eu provei que a função é contínua. Tudo bem até aí? Tá todo mundo acompanhando o que eu tô fazendo? Sim. Vocês estão aí, não? Então, eu vou calcular esse limite então. Se esse resultado, se esse resultado der f de c, é porque a função é contínua, tá bom? Então, ó, calcular esse limite é calcular esse limite aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu arrumar um espaço aqui. Ó, é calcular esse limite aqui, ó. Limite de h tendendo a zero. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Eu vou calcular
limite de f de c. Aí, o limite da soma é a soma dos limites. Então, vou ter esse limite aqui, certo? Disso aqui. F de c mais h menos f de c sobre h. Vezes h, desculpa. Tudo bem até aí, não? Sim ou não? Sim. Muito bem. Agora veja só. Quanto é que dá isso aqui? Quanto dá esse limite? Um de cada vez. Vocês estão falando todo mundo junto. Estamos juntos? Vocês estão aí? Alô? Travou? Alissa? Não, não Estão aqui. travou não, professor. Não travou, não? Então vocês só estão com preguiça de responder mesmo, né? Eu vou começar a chamar. Alissa! Professor, não faço ideia, eu não tô entendendo nada. Então, é importante vocês falarem isso, porque como eu não estou vendo a cara dos vocês têm que me parar quando não Professor, entender deixa eu nada. falar. Eu assisti a videoaula, Fala. né? Eu procurei outras, só Sim. que, tipo, eu não entendi qual que é a, tipo, a base da derivada. Eu não sei, tipo, pra que ela serve, eu não consigo entender, sabe? Tanto que eu fui mó mal no questionário, não sei se o senhor viu, mas... Tá. Tá, não, não, eu ainda não. Eu fechei o questionário agora, não vi. Tá bom, então agora vamos ver. Esquece derivada. Tá bom? Olha para esse limite. Limite é o assunto anterior. Eu estou calculando o limite de uma função aplicada no ponto C e fazendo h ir para zero. Quanto é que dá esse limite? Agora Dá não tem nada a ver zero. com derivada. Ai, meu Por Deus, que que calma dá aí, que meu zero? pai chegou aqui rapidão. Porque quando a gente tem limite de uma função, vai ser igual ao limitante? Não vai dar o próprio f de c? Por que que dá o próprio f de c? Quem falou? O outro Pedro. Porque o h tá tendendo a zero, mas, tipo, não tem nenhum h nessa função aí. Isso, essa função aqui, ela não depende de h, certo? É uma função de x que está aplicada no ponto C. Não tem nada a ver com h isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, quando eu penso que o h está indo para zero, isso aqui é uma constante. Porque isso aqui não depende de h. Então, o h pode ir quando ele quiser, inclusive. Tudo bem, Alissa? Uhum. Então, essa função aqui, ó, isso aqui não depende de h. Se ela não depende de h, esse resultado aqui é o próprio f de c. Mas, professor, se, tipo, não tem H na função, por que coloca que o H tá tendendo a um número, se ele não tem nessa função? Se ele não existe nessa função? Não é que ele não existe nessa função. É que é assim, ó. O que eu quero provar é que se uma função tem derivada, e agora eu nem estou entrando mais na questão de o que é derivada, para que ela serve ou nada. Se uma função tem derivada num ponto, de onde surgiu o h? Eu tirei da manga. Ó, tá surtando, tá todo mundo surtando. Então faz o seguinte, ó. Vamos dar dois passos para trás para tentar depois dar um passo para frente.
A pergunta que foi feita foi por que, como é que fica essa relação de derivada com função contínua? E a resposta sempre, o que eu estou fazendo aqui é provando isso que eu estou falando. O que o teorema diz, o que a matemática diz é, se uma função, se ela tem derivada num ponto, então ela vai ser contínua nesse ponto. Eu consigo provar isso, e é isso que eu estou tentando fazer. Certo? Me interrompam a qualquer momento que vocês quiserem. Tá bom? Não precisa surtar. A gente está aqui para isso. Ah, e por falar em surtar, eu vou ver se a semana que vem a gente vai começar as aulas de anti-surto. Segunda, quarta e. Vou ver se eu consigo segunda, quarta e quinta, das 5 às 6. Ou terça, quarta e quinta, acho que vai ser melhor. Das 5 às 6, para vocês entrarem e conversar. Tá? Aí vocês não surtam. Entra, conversa comigo, tira dúvida, e aí o surto passa. Ó, Professor, a lista mais recente que o senhor passou é de derivada? não, a lista que eu coloquei hoje, inclusive, é sobre continuidade ainda. A lista está um pouquinho obrigada. defasada. Tá bom? Inclusive, eu não dei data para a lista, eu vou colocar lá, porque eu esqueci de colocar a data. Então vamos lá, para não surtar. O teorema diz isso. Se a função tem derivada, então ela é contínua. E aí, o que é importante a gente ver? A gente vê o seguinte, ó. Se a f tem derivada, eu garanto que a f é contínua. Mas eu não garanto a volta. Isso não é verdade. A função ser contínua não garante que a função tem derivada. Tá certo? Agora, isso aqui é uma sentença lógica e que eu posso olhar para essa sentença de uma outra forma que também é verdade, que é o seguinte: se eu nego essa parte, então eu garanto a negativa dessa parte. Tá? Eu não vou entrar em assunto da lógica aqui, mas só para vocês entenderem o seguinte: eu estou dizendo que se isso é verdade, então isso é verdade. Isso é equivalente a dizer que se isso aqui não for verdade, então isso aqui também não vai ser. Tá? Então, se a função tem derivada, ela é contínua. Se a função não for contínua, então ela não tem derivada. Agora, se a função é contínua, eu não sei o que eu posso dizer da função ter ou não ter derivada, porque isso não é verdade. Consequentemente, se a função não tem derivada, eu também não posso garantir que a função não seja contínua. É isso que está naquele exercício. Tudo bem? Depois eu deixo isso aqui mais caprichado no final. Então, ó, o que eu estava fazendo? Eu estava querendo provar essa afirmação, de que se a função tem derivada, então a função vai ser contínua. Tá bom? O que é uma função ter derivada? Ter derivada significa que existe esse limite aqui. Ó. Esse limite aqui tem que existir. Porque essa é a definição de derivada. O H, eu vou chegar lá, Karma. Deixa eu chegar lá. Ó, essa é a definição de derivada. Tudo bem? Não precisa pedir desculpa. Tá bom? Essa é a definição de derivada. Firmeza? Respondam aí. Abre o microfone e fala. Sim ou não? Quem pode? Sim. Estão me acompanhando? Então, isso aqui eu sei que é verdade.
eu estou assumindo isso como verdade. Agora eu quero saber se isso aqui também é verdade, ou seja, eu quero saber se a função é contínua. Será que a função é contínua, sabendo que ela tem derivada? Ou seja, sabendo que isso aqui acontece. Será que isso aqui acontece? Bom, aí eu vou olhar para onde eu quero chegar. O que eu quero provar é que a função é contínua. E aí a gente viu lá atrás, em definição de continuidade, a função ser contínua significa isso aqui. Significa que esse limite existe. Certo? Então, efetivamente, o que eu quero é provar isso aqui, sabendo que isso aqui é verdade. Estamos juntos? Aí o que eu fiz foi reescrever isso aqui de uma forma equivalente. É aí que surgiu o diabo do H. Tá bom? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, tirar esses aqui e vou explicar esse H. Aonde surgiu o diabo do H? Vamos entender esse H. Ó, f de x está aqui. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó. C. Aqui eu tenho f de c. E a gente observa nitidamente que essa função é contínua. Certo? F é contínua. X igual a c. Estamos todo mundo junto? Então, estou aqui ainda? Vocês estão aqui? Sim. Sim. Certo. Aí nós temos o seguinte, ó. Bom, aí, ó. Eu estava espirrando, desculpa. Aí, ó, veja só. O que significa ser contínua? A definição de continuidade. Inferno. Opa! Vem cá. A definição de continuidade significa que o limite de f de x, quando x se aproxima de c, a gente viu que isso aqui tem que dar f de c. Tá? Então, ó. Estou fazendo isso aqui. X se aproximar de C. Ele pode se aproximar de C pela direita. X se aproximar de C pela direita. Opa. E pode se aproximar de C. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Pela esquerda. X se aproximar de C pela esquerda. Nos dois casos, o que a gente observa é que a função, ó, nos dois casos, ela se aproxima desse valor aqui. Por isso que ela é contínua. Tudo bem até aí? Quem cala, consente, hein? Agora, eu vou fazer o seguinte. Tira isso. E eu vou reescrever esse limite de uma outra maneira. De que jeito? Ao invés de eu pegar um x e fazer o x se aproximar de c,
eu vou chamar esse x de C mais H. Professor, por que você fez isso? Porque eu quero usar a definição de derivada para provar que isso aqui é verdade, tá bom? Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu chamar o x, esse cara aqui, ó, esse caboclo aqui, se eu chamar ele de C mais H, ou seja, eu estou pegando um cara ou para cá ou para lá, depende do valor de H, se o H é positivo ou negativo. Estão me acompanhando? Ixi, tem uns negócios escritos aqui. Tá? Como é que eu faço? Agora que vem a pergunta. Como é que eu faço para o x, que é igual a C mais H, se aproximar de C? Como é que eu faço para esse cara se aproximar de C? Para isso aqui acontecer, o que tem que acontecer com H? Tender a zero? O H tem que ir para zero. Todo mundo concorda com isso? A turma que estava desesperada com o H aí, carmou? Ah, tá. Essa é a resposta que eu gosto. Quando a gente está junto, na sala de aula, é muito importante para nós, professores, poder ver a cara de vocês. Porque quando a gente está falando, a gente vê que a cara de vocês não estão entendendo lufas. Mas esse tá que apareceu no chat é quando eu vejo a cara de vocês fazendo uma carinha de quem entendeu. Você muda a cara. A sua cara sai de cara de não sei nada para cara de eu entendi tudo. Então eu imagino que esse tá seja não entendi. Né? Então, para esse cara se aproximar de C, essa criatura aqui tem que ir para zero. Então esse H tem que tender a zero. Então, essa definição, ela pode ser reescrita, ou seja, eu posso escrevê-la de uma outra forma, equivalente. Ela pode ser reescrita de uma forma equivalente. Que jeito? Limite de f, no lugar de x, eu vou colocar c mais h. Certo? E aqui, ao invés do x tender a c, basta eu fazer o h tender a zero. Vai dar na mesma. Então, aqui o h tende a zero. O resultado final tem que ser o mesmo, porque ela seja contínua. Faz sentido isso? Professor, e se eu Sim. quiser saber, a Ingrid, e se eu quiser saber, por exemplo, o valor de H, aí é só eu fazer o C menos o X aí, né? Mas eu não não, então, na verdade, o que a gente está fazendo é, esse H aqui, a gente chama ele de incremento. Ou seja, o que na verdade eu estou fazendo? Eu estou pegando o próprio ponto C, onde eu quero provar, e estou somando uma coisa nele. Certo? Ou seja, o H é esse tamanho aqui, ó. Sim. E aí, quando esse tamanho vai a zero, o ponto onde eu X é onde está o C, né? X é onde está o C mais H. Ah, tá, entendi. Uhum. Entendeu? O X é justamente o C mais esse incremento. E aí, para esse X se aproximar de C, eu preciso que o H se aproxime de zero. Certo? São coisas concomitantes. O X se aproxima de C quando o H se aproxima de zero. Essas duas coisas são equivalentes. Então, eu troco isso por isso. E aí eu troco, óbvio, tem que trocar tudo. Eu troco o X por C mais H. Esses caras não, porque esse é o resultado que eu quero que ele dê o limite. Então, eu vou usar essa definição ao invés daquela. Por quê? Aí é isso que a gente vai ver no teorema. Porque eu preciso usar... Porque a única coisa que eu sei que, de verdade é que a função tem derivada. Né?
E é em cima disso que eu vou trabalhar. Lembra que eu mostrei lá? Uhum. Eu sei que isso aqui é verdade. Tá? Sim. Muito bem. Então, voltando. Escrevi umas coisas no lugar errado. Ó, voltando lá onde eu estava. Ah, peraí. Eu estava aqui ainda. Então, ó, o que eu fiz? Esse limite. Cadê? Aqui. Eu reescrevi assim, que foi o que eu mostrei naquele outro slide. Beleza? Esse limite e esse limite são iguais. Eles representam a mesma coisa. E aí, o que eu fiz? Peguei esse cara aqui e comecei a trabalhar com ele. De que jeito? De forma a poder usar essa informação aqui. Então, o que eu fiz? Eu escrevi que o f de c mais h, eu posso somar e subtrair f de c, que a igualdade permanece. Essa igualdade se mantém. Tudo bem? Aham. Depois eu percebi ainda que se eu multiplicar e dividir por h, esse fator aqui, eu continuo tendo a mesma coisa, porque esses caras podem ser cancelados e eu continuo tendo a mesma igualdade. Ou seja, não mudou nada na minha vida ainda. Ok? Se a gente olhar aqui, ó, esse limite, eu tenho o limite de alguma coisa, x menos c, o x tendendo a c, de x menos c, sobre x menos c. Aqui, eu tenho algo parecido. Tá? É aí que vai estar o pulo do gato. Estou contando o futuro. Então, agora vamos lá para o futuro. Ó, a gente está nisso aqui. Ó. C mais H, F de C mais C mais H menos F de C, dividido para H vezes H. Aí eu vou calcular o limite disso, porque é esse limite que eu estou querendo saber quanto vale. Mas calcular o limite disso é calcular o limite desse monstrão todo aqui. Estamos juntos? Sim. Me assusta um pouco os que não estão falando nada. Deixa eu procurar um aqui. Yasmin, tá por aí? Bom, é que o microfone tá meio ruim. Mas eu tô ocupando, professor. Tá. Deixa eu ver quem mais. Rian, é Rian? Eu nunca lembro, agora eu fiquei com dúvida no nome. É, Rian, senhor. Tô Isso, acompanhando. acertei. Então tá bom. Quando eu vou chamar um outro aí para perguntar, hein? Então, ó, eu quero calcular esse limite. Calcular esse limite é calcular esse limite. Certo? E aí, agora, se a gente conseguir entender até aqui, daqui para frente é só propriedade de limite. Limite da soma é a soma dos limites, beleza? Nesse passo aqui, eu estou calculando o limite de uma coisa e fazendo h tender a zero. Mas essa coisa não depende de h. Se essa coisa não depende de h, esse limite vai dar essa própria coisa. Porque isso aqui passa a ser uma constante quando eu penso na questão do h. Como isso aqui não depende de h, o h pode ir para zero, pode ir para 2, pode ir para o infinito, pode ir para onde quiser. Pode empurrar que o parta. O f de c vai continuar sendo o f de c. Tá certo? Então, esse limite aqui dá f de c. Alguma dúvida em relação a essa questão? Esse aqui especificamente? Alô? Tá me ouvindo? Sim. Tá. Então responde. Cacete. Ó, isso. Obrigado. Firmeza. Então isso aqui tá ok. Beleza. Essa parte aqui da f de c. Agora vamos para essa parte aqui.
limite do produto. Deixa eu achar um para perguntar aqui. Vinícius Pisa, tá por aí? Tá sem microfone, Vinícius? Pelo jeito. Limite do produto. O que eu posso fazer? Dá para responder em 3 palavras. Limite desse produto aqui, ó. O que eu posso fazer? Não sei não. 3 palavras. Muito bom. Vamos achar outro então. Ó, presta atenção, Vinícius. Não sai daí não. Daniel, tá por aí? Não tá. Tá ligou a câmera. Giovana? Giovana? Opa. Tá com o microfone também não? Pelo jeito não. Não faço ideia. Então agora eu já vou apelar. Quem sabe? Limite do A produto. pergunta? A pergunta. Limite do produto eu posso resolver que jeito? Qual é o produto? Produto dos limites. Produto dos limites. Ótimo. Então, ó. Seu limite de H tendendo a zero desse cara aqui, f de c mais h menos f de c sobre h vezes o limite desse cara aqui. Tá bom? Produto, limite do produto é o produto dos limites. A propriedade limite me assusta quando eu... Então, ó, esse f de c continua. E agora vamos ver aqui, ó. Lembra qual era a minha hipótese? A hipótese de que existia derivada, lembra? De que esse valor aqui, ó, ou seja, desculpa, a só vai dar confusão. A hipótese era de que esse limite aqui, ó, de c tendendo a zero, de f de x menos f de c, x menos c. Isso aqui era um determinado valor. Agora, a gente precisa olhar o seguinte. Quando eu olho para isso aqui, fala. Quem abriu o microfone está com dúvida? Não? Quando eu olho para essas duas coisas aqui, ó, efetivamente, essas duas coisas são iguais. Só preciso agora olhar para isso como duas coisas iguais. Vamos fazer isso no quadro do lado aqui para a gente entender. Não sei por que tem esses negócios aqui. Eita, borracha. Ó. Ó. O que eu quero mostrar agora é o seguinte. Um dos limites é limite de f de x menos f de c, x menos c, tendendo a zero. É isso? É isso. O outro limite é f de c mais h menos f de c sobre h
com H tendendo a zero, certo? E nós falamos lá atrás que x era igual a C mais isso. Tudo bem ou não? Aí alguém tinha falado, aí se eu quiser saber o valor de H? Então, se eu quiser saber o valor de H, posso tirar daqui, ó. Todo mundo concorda que o H é x menos C? Oh, escrevi um negócio errado aqui, gente. Pera aí. Isso aqui não é isso aqui, não. Isso aqui é... Oxa. Isso aqui é x tendendo a C, não é? Eu escrevi errado aqui, ó. Errado aqui. X. Certo? Vocês não estão prestando atenção na aula, hein? Ó, então eu quero provar que esses dois caras são iguais. Eu cheguei à conclusão de que o H é x menos C. Então, esse cara aqui, eu posso trocar por x menos C. Certo? C mais H é x. E a gente viu lá atrás que x se aproximar de C é o mesmo que o H se aproximar de zero. Lembra disso aqui? Então, eu posso trocar esse cara por esse. Então, aqui eu posso dizer que o x tende a C. Ou seja, esses dois caras são iguais. F de C menos F de x menos F de C. E aqui x menos C, x tende a C. O que significa que isso aqui é F' de C por hipótese. Vezes. Quanto é que dá esse limite? Esse silêncio todo deve ser assim, professor, eu comecei a boiar tudo de novo. É verdade ou não? É, professor. Quanto é que dá isso aqui? 0? Isso. E esse aqui? Vocês entenderam? Sim. Essa relação entre os dois aqui? Sim. Então, isso aqui é vezes zero. Bom, quanto é que dá esse número vezes zero? Dá zero. Então, isso aqui vai dar F de C. Professor, se eu quisesse, por exemplo, usar o limite de H tendendo a 0 e substituísse aqui, eu já saberia que daria 0 nessa linha, sabe onde está escrito em verde? Aqui? Isso. Se eu quisesse substituir já que o H por 0, eu daria 0 já direto, não daria? Não, porque eu preciso saber se esse limite existe. Porque se ele der infinito, 0 vezes infinito é uma indeterminação. Ah, tá. Por quê? Infinito vezes zero, a gente sabe que todo número multiplicado por zero dá zero. E todo mundo multiplicado por infinito dá infinito. E com esses dois aqui, vai dar zero ou vai dar infinito? Que aí, se eu multiplicar qualquer coisa por esse, dá infinito. Qualquer coisa por esse dá zero. Mas se eu multiplicar um pelo outro, então aí bugou, entendeu? Dá tela azul. Então, isso aqui é uma indeterminação. Então, primeiro eu preciso saber que isso aqui de fato existe. Certo? Então, veja, a força de ter como hipótese o fato de que a derivada existe. Porque o fato da derivada existir garante que esse limite aqui não é infinito. Porque se ele fosse infinito, ou se ele fosse diferente, né, se ele não existisse, ou seja, ele fosse diferente para os valores à direita e à esquerda, eu não poderia dizer que isso aqui vezes zero dá zero. Porque, na verdade, isso aqui não existiria, portanto, não existiria o limite. Eu estou querendo provar, ou seja, a função não seria contínua. Então,
Se for derivada, é contínuo. Se não for derivada, não é contínuo. Ah, tá, entendi. Desculpa. Se não for derivada, eu não posso falar nada. Se não for derivada, eu não posso falar nada. Mas se for derivada, então eu sei que ela é contínua. Tá bom, obrigada, professor. Tudo bem até aí? Que dúvida mais nós temos? Eu não lembro nem quem foi que perguntou essa dúvida, mas eu quero saber se eu respondi. Foi a Yasmin, professor, mas respondeu sim. Tá. E aí, qual mais dúvidas vocês têm? Oh, inferno. Professor, Sim. eu não sei se eu posso tirar essa dúvida agora ou no final, mas eu tenho uma dúvida na correção da lista 3. Lista 3 é a que terminou? Isso. Ah, aliás, eu coloquei lá um vídeo explicando um pouco cada uma. Aquilo lá ajuda? Vocês viram? Mas se nem viu, nem eu não vou perder mais tempo fazendo, não. Ajuda bastante, professor. Tá? Porque aquele vídeo dá para fazer que ele é rápido. Mas o vídeo para resolver o exercício todo, sem ser daquele jeito, aí demora demais. Mas depois de resolvido, para explicar o que foi a resolução, aquele é rapidão. Fala, qual é a dúvida? Vamos falar dele. Ah, então, eu não vi o vídeo, então peço perdão se for imagina. alguma coisa que você já tenha falado. Pode falar. Na primeira questão, na 21A, você fatora aquela função. E dá para, pelo menos eu fiz sem fatorar. Porque, tanto é que fui eu que perguntei, professor, quando não precisa fatorar, é para fazer direto, não é? Aí você falou, sim, só fatora quando não dá para fazer, quando dá indeterminação. E aquela não dá indeterminação, aí eu fiquei confusa, professor. Deixa eu ver aqui, peraí. Exercício lista 3. É o primeiro exercício? Isso, é a 21A. Tá, peraí, deixa eu só ver aqui. Abri com coisa errada, mas vai dar aqui. 21A. Deixa eu ver. Peraí. Então, a questão é a seguinte. Quando você vai para zero, se você resolve usando isso aqui, né, que você está falando, você resolveu direto daqui, certo? Isso. Até dá. Só que você precisa fazer o valor, você precisa saber se esse zero aqui está indo para valores positivos ou negativos e para onde está indo esse outro aqui. Esse está indo para 2. Então, não fica E o muito... de baixo está indo para valores menores que 0. Então, quando é assim, é isso que você precisa ver. Então. Tudo bem, dá para fazer, só que tem que deixar isso claro, entendeu? Então, eu deixei, aí eu fiquei com dúvida se eu dava a nota ou não. Não, tudo bem, não está errado. Desde que justifique por que esse cara aqui está indo para... Porque desse jeito que foi feito aqui, como uma parte se cancela, então fica mais evidente o sinal de cada uma das partes da fração, né?
Inclusive, acho que alguém tinha perguntado sobre por que isso aqui dava menos infinito. Porque, veja, ó, e eu não tive tempo de responder. Quando x vai para zero, a parte de cima vai para menos 1, né? Que é o que sobrou aqui. E esse menos 1 é negativo. A parte de baixo vai para zero, só que ela vai para zero por valores positivos quando faz a fatoração. Então, alguma coisa que vai a zero, que o denominador vai a zero, faz com que a fração vá para infinito. A questão é saber se é mais ou menos infinito. Isso vai depender da relação dos dois, do numerador e do denominador. Como esse aqui é negativo e esse aqui é positivo, essa razão vai para menos infinito. Mas Professor, a sua pergunta, sim, você pode usar isso aqui desde que justifique esses sinais. Fala. então eu também não fiz a fatoração, eu deixei normal de cima. Aí deu 2 sobre 0. Aí eu coloquei mais infinito. Aí eu que mandei o e-mail perguntando, é que eu não entendi por que o tá. menos. Então, é porque esse zero de baixo não é positivo. Mas não é Zero. que, tipo, ele vem da direita, então tem que ser positivo? Não. Ele vem. Ó. Desculpa. Coisa é isso aqui, ó. Como dizia o velho sábio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ó. Uma coisa é o x ir para zero pela direita. X tendendo a zero pela direita. Se o x tende a zero pela direita, isso significa que o x é maior que zero. Ok. Tá? Tem alguém com o microfone ligado aí fazendo barulho. Ai, desculpa, é o meu, professor. Tô pegando beleza. café. Perdão. Ai, sacanagem, Lívia. Café uma hora dessa é o que eu mais quero. Tá? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a função. Né? Qual é a função que nós estamos usando lá? Ó? X ao cubo menos 2x quadrado. X ao cubo menos 2x quadrado. O que acontece com essa função? Tá? Veja lá. Qual é o gráfico de x ao cubo? Ou vamos colocar assim, ó. Aonde está o gráfico dessa função? Como é que eu desenho isso? Quando o x é zero, o y é zero. Aqui. Quando o x vale 1, por exemplo, vamos colocar a função... saco. Espera um pouquinho que eu apertei um botão errado aqui. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Espera aí. Só para deixar isso aqui registrado mais organizado para vocês depois. Ó, a função, o denominador, o que me interessa, o que me interessa é o sinal do denominador. Tudo bem? Estão acompanhando? Sim. Tá. O denominador é x ao cubo menos 2x quadrado. Perfeito? E eu estou calculando o limite para x tendendo a zero pela direita. Eu quero saber o limite, eu quero saber para onde vai isso nesse caso. Então, a primeira coisa, qual é o gráfico dessa função? Essa função é uma função cúbica. Então, funções são funções, ou depende peraí, desculpa. Como isso aqui é positivo, ela vai ser uma função assim. Ó. Agora, eu preciso saber mais ou menos onde ela está. Aí, o que eu observo é que para essa função aqui, quando o x é zero, o y é zero.
Então eu estou nesse ponto aqui. Quando o x é 1, o y, que é o resultado disso, é menos 1. Que é 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao cubo dá menos 1. Tudo bem ou não? Ah, entendi. Então é o contrário, meio que por causa da função. Então, é aí que eu quero chegar. Essa função está aqui. Então, o gráfico dessa função, ele vai ser algo assim, ó. Depois, aqui acho que ele já sobe. Mas não me interessa muito o que acontece depois do menos 1. Porque depois... porque no 2 ele já vai dar 0. Né? Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 2, 8, isso. Então, ela já sobe aqui. Então, o que que acontece, ó? Quando o x tende a 0, x está indo a 0 pela direita. Certo? O x tender a 0 pela direita, isso significa que o x é positivo. Ok. Só que, nesse caso, o f de x é negativo. Que é esse valor aqui, certo? O valor de f de x está sendo negativo. Então, quando eu vou lá no limite, esse cara aqui, esse cara está indo para 0, só que por valores negativos. Agora, normalmente, nos exercícios que a gente foi fazendo ao longo do tempo, o que que acontece? A gente não tem um polinômio aqui para fazer o estudo, a gente tem o x, que é o que está aqui, nessa resolução. Quando eu elimino esse cara, só sobra x quadrado. Aí fica mais fácil saber para onde está indo, para onde tá indo o x quadrado. Mas se eu não faço a fatoração e não cancelo, eu preciso saber para onde está indo esse cara aqui, quando o x vai a 0 pela direita. E ele vai também para 0, só que por valores negativos. Então o limite passa a ser menos infinito. Porque a parte de cima está indo para 0, está indo para... Desculpa. A parte de cima está indo para 2, está dando 2, e esse cara está indo para 0, só que por valores negativos. Então, positivo com negativo dá negativo. Ficou claro? Ficou. Então, professor, quando ele vem do zero, da esquerda ele vai ser positivo? Essa função, sim. Ah, tá. Então o limite dele não existe. Não. Não. Porque, veja bem, esse gráfico aqui é o gráfico do denominador. Eu não estou falando da função, certo? O gráfico da função é outro. Porque se eu fizer aqui, ó, o limite disso aqui, vou pegar lá, eu abri errado, peraí. Eu vou abrir o sem nó. Esse aqui eu abri Vou abrir errado de novo. Oxi. Ó, eu estou querendo dizer o seguinte. Aumenta. Ó, a gente não fala do gráfico dessa função, certo? Mas esse limite que a gente está calculando aqui é o limite dessa razão. Se eu fizer aqui, ó, o x tendendo a 0 pela esquerda desse cara aqui,
vai ser o mesmo que esse aqui. Então, eu já vou lá, no final de novo, tá bom? Agora eu estou falando de zero pela esquerda. Para onde vai esse cara aqui? Quando o x der zero, quando o x for para zero, pela esquerda, esse cara vai para onde? Isso aí, alguém respondeu lá. Menos um. Então, esse cara aqui não muda, ele continua negativo. E se eu olhar aqui, ele também não vai mudar, porque esse cara aqui, quando o x for para zero, não importa se pela direita ou pela esquerda, esse cara vai para 2. Certo? Porque isso aqui vai dar zero, vindo o x se aproximando de zero pelo lado que ele quiser. Isso vai dar zero também. Então, em cima dá 2. Agora, embaixo, o x tendendo a zero pela esquerda, o valor é negativo, o valor de x é menor que zero. Só que com esse quadrado aqui, isso aqui vai para zero também por valores positivos. Certo? Porque embora o x seja por valores negativos, ele está ao quadrado aqui. Ó. Então ele é um zero positivo. Então isso aqui continua zero menos infinito. Se eu olhar para cá, então, se eu olhar para isso aqui, como é que fica? Como é que é a parte de cima mesmo? x2 menos 3x mais 2. Então tem aqui, ó. Ai. x2 menos 3x mais 2. Ai, ai. Eu vou ter que dar uma pensadinha nisso aqui, porque agora deu uma bugada aqui. Porque se eu estou indo pela esquerda, teoricamente o resultado teria que ser o mesmo do outro lá. Mas essa aqui, a de baixo pela esquerda, vocês estão entendendo o que está dando de bug aqui, não? Então, eu fiquei com dúvida nisso, porque se eu colocasse número negativo no x, ele ia dar positivo. É porque essa parte de baixo, quando o x se aproxima de zero pela esquerda, é por aqui que eu estou vindo. Ou seja, são valores positivos, né? Ou seja, isso aqui está indo para zero por valores positivos. Mas se ele está indo para zero por valor positivo, então isso aqui... Ele não está indo para zero por valores negativos? A função não. Professor, se ele vem da esquerda... Ou não? Ah, não. Para. Essa função esse gráfico está errado. Porque eu estava achando que ela era simétrica e que o menos 2 também fosse raiz, mas não é. Ó, para tudo. Achei o erro. Eu estou errado, eu errei no seguinte sentido. Ó, só vou fazer uma correção aqui rápida. Pouca coisa, ó. Só isso. O que acontece aqui, ó? Onde foi o meu equívoco? Socorro, misericórdia. Agora eu achei o erro. Segura. Não entre em pânico. Olha para a luz. Vai para a direção da luz.
Veja só, o gráfico dessa função aqui, ó. Quem são as raízes dessa função? As raízes, esse foi o meu erro. É x igual a zero e x igual a 2. Só que o x igual a zero, ela tem multiplicidade 2. Então, o gráfico dessa função é assim, ó. Ele vem aqui, passa pelo 2, chega até aqui no menos 1, que é a parte de baixo dele aqui, ó. Aí ele sobe, ele vem até no zero, e aí ele volta. Entendeu? Ó, aqui ele sobe. Quando ele chega no zero, ele não passa para lá. Ele só toca o zero e volta. Esse foi meu erro. Foi pensar que isso aqui vinha igual aqui, ó. Ela não faz isso, tá? Ela chega no zero e volta. Porque o zero é uma raiz de multiplicidade 2. Ou seja, no zero eu tangencio. Não. Ponto de inflexão é outra coisa. Tá? E aí, quem tinha falado do Gustavo, né, que estava com essa dúvida, aí muda tudo, tá? Porque mesmo para o x indo para zero pela esquerda, a função continua indo para zero por valores negativos. Então, isso aqui também vai para zero por valores negativos. Então, isso continua dando menos infinito dos dois jeitos. Isso aqui continua indo, isso vai para menos infinito. Tudo bem, Gustavo? Ah, agora entendi. Obrigado, professor. Tá? Então, desculpa o equívoco. Mas é isso que acontece com a função. Porque não fazia sentido, né? Ela dá um resultado de um jeito e dá um resultado do outro. O comportamento das duas tem que ser igual. Tá bom? O limite dessa função, óbvio, tem que ser igual ao limite dessa. Professor, a Ana Clara tá falando que não entendeu. Não entendeu a parte final do limite, Ana Clara? Porque assim, ó, o que está acontecendo é... Isso, tá. A confusão começou quando eu resolvi fatorando e alguns alunos resolveram sem a fatoração. Pode fazer dos dois jeitos? Pode. Só que sem a fatoração fica mais complicado explicar o denominador, porque o numerador está nessa formação aqui. Antes de fatorar, o numerador vai para 2, o x indo para 0 pela direita ou pela esquerda, certo? Isso aqui vai para 2. Para os dois casos, quando o x vai a 0 pela esquerda e quando o x vai a 0 pela direita. A parte de baixo, já vou olhar. A parte de baixo, ela vai para 0. Certo? Só que, quando a parte de baixo vai para 0, eu preciso ver o que acontece aqui o limite é, no caso em particular aqui, o x está indo para 0, o limite de x está indo a 0 pela direita. Então, eu preciso saber, ele já está indo para 0, mas como que essa função vai para 0? E aí que entrou aquele gráfico. Opa, passei para cá.
Então, ó, esse aqui, ó, é o x ao cubo menos 2x quadrado. É isso aí, né? É isso. Então, o que acontece? Quando o x vai a zero pela direita, a imagem, esse cara aqui, vai para zero também, só que os valores dele são negativos. Tudo bem? E aí, a dúvida do Gustavo foi, mas professor, quando eu faço, e isso não faz parte do exercício, quando eu faço o x tendendo a zero pela esquerda, o negócio vai para o outro lado, mas não é verdade. Porque a função sendo do jeito que ela é assim, quando o x se aproxima a zero pela esquerda, ela vai para zero por valores negativos. Certo? Então, esse limite aqui, que não faz parte, também dá menos infinito. Tá claro? Perfeito. Quem mais tem dúvidas e aonde? Onde, né? Aonde? Que coisinha? Fala. Então, não é assim que a gente faz a conta. Não é. Não existe mais zero e menos zero, entendeu? Isso aqui não existe. A gente fala por valores negativos porque eu estou olhando para a imagem, né? O que eu estou olhando é, olhando o gráfico da função, cada vez que eu coloco valores menores, mais próximos de zero, esse número vai ficando cada vez mais próximo de zero, mas sempre por valores negativos. Quer ver, ó? Eu acho fazer isso de uma outra forma. Peraí. Ó. Entendeu? Então, mas esse negócio de menos zero, menos zero, não é isso. Porque a gente não põe sinal em zero, entendeu? Zero é zero. Fica negativo por causa da imagem. Ó. Esse cara aqui, ele vai para zero. Só que os números dele que estão se aproximando de zero são todos negativos. Viu? Vamos mostrar isso aqui. Veja só. A função que eu quero calcular é x ao cubo menos 2 vezes x quadrado, certo? Estão me acompanhando? Quem estiver vivo aí, fala aqui. Então, ó, isso aqui vai ser esse cara. Cadê? Elevado ao cubo menos 2 vezes esse cara elevado ao quadrado. Então, ó, eu vou colocar aqui menos 1. Lá em menos 1, o resultado está dando menos 3. Certo? Aí eu vou para menos meio. O valor já deu menos 0,65. Agora eu vou para um valor menor ainda. Só que eu
Eu estou com valores... Vocês estão vendo isso aqui ou não? É muito pequeno. Sim. Não, dá pra ver. Entendeu? Agora eu vou para menos 0,1. Aqui eu estou indo para zero, mas só por valores negativos. Menos 0,01. Menos 0,001. Menos 0,0001. Viu? Já na casa de 8 casas decimais, depois da vírgula. Entendeu? Então, quanto mais perto de zero eu vou, mais os valores aqui todos são negativos. E todos eles estão indo para zero também. Certo? Então, o que eu estou falando que vai para zero por valores negativos é essa coluna aqui, ó, que é da imagem. Na dúvida, use Excel. Tira a dúvida. Mas é importante você saber fazer essa análise. Eu vou colocar para vocês uns vídeos de um professor do IMPA. Ele também, na velocidade 2, ele fica devagar. Mas é bom. Os vídeos são bem didáticos e bem simplesinhos. E ele usa Excel e GeoGebra. Tá? Depois eu coloco lá para vocês. Então, isso aqui é negativo. Vai para zero, mas negativo. Mais dúvida, gente? No último exercício, 40. Vamos ver. Diga. Professor, quem não tiver Sim. dúvida pode ir saindo ou não? Ou você vai passar mais uma coisa? Não vou. Eu só não aconselho a sair, porque dúvida, geralmente, o cara acha que não tem dúvida, quando depois ele vê a dúvida do outro, ele fala assim, não tinha pensado nisso. Eu não aconselho, mas podem sair, não tem problema. Tá aqui, 40, esse aqui. Não, no 2 e no menos 2, aqui você fala, né? Não pode porque a função só pode ter uma imagem. E no zero, a função vale zero. Então, isso aqui eu não posso fechar. Para ser função, só tem uma imagem. Tá bom? Nada. Quem mais? Só isso? De derivada, na verdade, acho que vocês... Vou pegar 5 minutinhos da vida de vocês mais, espera aí. Alguém vai falar alguma coisa? Pode falar. Professor, Sim. nessa correção da 40, eu precisava sinalizar que tipo, o 0, ali, cadê? Volta no 40. Volto. Eu coloquei só menos infinito e mais infinito. Não sinalizei que estava no eixo 0 e no... Não, esse 0... Ah, não. Peraí. Confundi, professor. Eu pensei que estava colocando coordenadas. Ah, tá, não. O que eu tentei mostrar aqui foi, pelas cores, que quando o x vai para mais infinito, a informação está dizendo que a imagem vai para zero. Então, no x indo para mais infinito, a imagem tem que ir para zero. Como é que eu falo? O formato dessa curva, eu até falei isso lá no vídeo, ele pode ter inúmeros formatos. Ela não necessariamente é só assim. Com as informações que a gente tem,
eu tenho certeza que esta curva satisfaz essas informações. E é isso que você precisa, uma curva que satisfaça essa informação. Agora, mais curvas que satisfazem essa informação, entendeu? Por exemplo, eu poderia fazer uma curva assim, ó. Essa curva também satisfaz essa informação, sem problema nenhum. Só que a gente não tem informação suficiente para dizer que a curva é desse jeito. A gente vai chegar lá, mas ainda não chegou. Então, minimamente, essa curva que satisfaz essas condições. Não sei se era essa. Assim, era mais sobre a sinalização que você faz. Sempre que eu fizer o gráfico, eu tenho que, tipo, mostrar para você, algebricamente, sinalizando x está tendendo a infinito, x está tendendo a zero, à esquerda. Aqui, ó. Não. A gente tem que tomar cuidado com o sempre, porque o sempre nem sempre acontece e o nunca diga nunca, né? Esse exercício, particularmente, como ele só dá essas informações e pede para fazer um gráfico, e a gente está partindo do pressuposto de que vocês vão corrigi-los, né? Vocês vão corrigir os exercícios sozinhos. Eu preciso trazer para vocês o máximo de informação possível para você entender o porquê da resposta ser do jeito que é. Tá? Mas, efetivamente, essa informação e essa informação não precisam estar no gráfico. Assim, a grosso modo. Elas estão aqui, eu nem sei o que eu falei lá no vídeo, se eu estou me contradizendo. Mas para esse exercício, é importante que você saiba quem é que faz para cá, entendeu? Entendi, obrigada, professor. Professor, sim. Tá me ouvindo? Eu tô com uma dúvida na minha correção, na verdade. Na 36, eu descobri a assíntota oblíqua, o jeito que ela é, e aí para calcular, tipo, como que ela traçaria o gráfico, eu fiz uma tabelinha, peguei alguns valores positivos e outros negativos. Na correção, tipo, o senhor calcula o limite, calcula o x como limite positivo e limite infinito. Eu queria saber, tipo, se eu poderia considerar ou só se eu tivesse calculado como infinito. Em qual... porque a função é isso aqui, certo? Peraí, professor. Sim, essa daí. Tipo assim... Você fez tabela para... Para assíntota oblíqua. Tipo, eu descobri a função dela e para saber como que ela ia ser traçada, eu fiz uma tabela. Tipo, peguei alguns valores positivos e negativos, usando ela. Para essa função aqui. Isso, para essa. Só que na correção, você calcula tipo, o infinito positivo e o negativo para saber como que ela ficaria. Queria saber se do jeito que você poderia considerar ou não. Não, veja só. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer uma tabela de valores desta função para saber aonde ela vai ser desenhada. Outra coisa é você saber por que a função está vindo para cá e por que a função está vindo para cá. São coisas diferentes. Verdade. Beleza. Desenhar o gráfico da oblíqua usando tabelinha, ok, eu fiz isso mal porcamente aqui, ó. Certo? Ó, x igual a 0, y igual a... E, efetivamente, como isso aqui é uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Achei 2 pontos, eu tracei a reta. Mas isso é uma coisa. Isso nem nota você ganha nessa distribuição de notas que eu dei aqui. Mas esse comportamento e esse comportamento tem que ser por meio de limite. Beleza, professor, entendi. Obrigada. Beleza? Nada. Mais dúvidas? Posso tomar um tempinho de vocês, mais um pouquinho? Só um pouquinho? Estão com muita fome, não? Eu tô. Ó, só uma coisinha.
que eu vou retomar na próxima aula, que é falar um pouco com vocês sobre a teoria de derivada. Tá? O que é derivada? O que é a derivada? A derivada nada mais do que uma operação que eu faço com relação a funções. Tá? Então, eu tenho uma determinada função, f de x, e aí por exemplo, eu posso elevar essa função ao quadrado, isso é uma operação. Eu posso extrair a raiz dessa função, isso é uma operação. Eu posso dividir ela por outra função, isso é uma operação. E eu posso derivar essa função, isso é uma outra operação. Tá? O que a gente viu lá é o que é o conceito de derivada, na sua essência, na sua mais profunda essência. O conceito de derivada, efetivamente, é eu pego o gráfico da função, tá? E vamos imaginar que eu quisesse saber o coeficiente de uma reta. Por que eu faço isso? O coeficiente da reta tangente a essa função num ponto específico. Ah, mas por que você quer saber isso? Porque, efetivamente, esse conceito está relacionado a essas retas secantes, e essas retas secantes me dão a variação dessa função num intervalo de tempo. Quando eu pego aqui de A até B, eu não sei o quanto, de que forma, eu não sei de que forma essa função variou, mas tendo essa função, essa reta secante, eu sei o quanto ela variou. Assim, as duas cores ficaram péssimas, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Bom, eu pego isso aqui, tá? Intervalo daqui até aqui. Eu não sei, eu posso não saber de que forma a função variou, mas eu sei o quanto ela variou, porque eu vou saber esse valor e vou saber esse valor. Isso aqui é o quanto variou a função. Eu sei, inclusive, que ela variou isso nesse espaço, portanto, eu consigo calcular a média disso. Tá? A derivada me permite fazer o cálculo dessa variação de forma instantânea, ou seja, no ponto. E não mais precisando de um intervalo para fazer isso. Porque, a princípio, eu precisaria sempre ter um intervalo para poder calcular essa variação, e depois achar a variação média. Mas com a derivada eu consigo fazer isso no ponto. Todo mundo aqui dirige? Todo mundo que está na sala dirige? Não, vocês são muito novinhos ainda. Tem alguém aqui que já dirige? Quem me dera, professor, quem me dera. Quem me dera. Eu, professor. Beleza. Ó, mas todo mundo, os pais têm carro? Sim. Por acaso, no carro do seu pai, lá no velocímetro, ele marca o consumo do carro, a média do consumo e o consumo na hora que está dirigindo? Então, tem uns carros que marcam o consumo lá, que ele fica marcando. Se você pisa muito, o valorzinho que está aqui cai. Se você tira o pé, o valor que está aqui aumenta. E esse valor que está aqui fica mudando a todo momento. Pisou, esse cara baixa. Tirou o pé, esse valor aumenta. Isso aqui é derivada. Entendeu? Porque ele está calculando o consumo médio do carro instantaneamente. Tá? Eu tenho... como é que eu calculo o consumo do carro? É o quanto eu andei pelo quanto eu gastei. Ou quanto eu gastei pelo quanto eu andei. Nunca lembro. Certo? Mas eu preciso ter um tanto... o quanto eu gastei pelo quanto eu andei.
Mas eu preciso sempre ter um tanto para andar para poder calcular o consumo médio. Mas e quanto é que eu estou gastando de combustível no momento? É a derivada. E esse valorzinho que aparece aqui lá no velocímetro é o valor da derivada na hora que você está com o pé no acelerador. Faz sentido isso que eu estou falando? Eita. Bom, então, o que acontece? Quem é a derivada da função? Quem é esse cara aqui? Como é que eu calculo isso? E é disso que se trata. Professor, eu acho que a Ana ficou com uma dúvida. Tá, não é que um ponto pode ser uma variação. O que eu estava dizendo é, geralmente a gente calcula para eu calcular a variação de uma função, eu justamente preciso de um intervalo, certo? Aí, quando eu olho para isso aqui, eu tenho a taxa de variação média, delta y sobre delta x. Isso aqui me dá a taxa de variação. Mas essa taxa de variação é média, porque eu tenho um intervalo aqui. Agora, como é que eu faço para... Porque, realmente, a função está variando a todo momento, né? A cada ponto, no próximo ponto, será que eu vou para cima ou vou para baixo? Quando eu olho para essa função aqui, ó, se eu der um zoom nisso aqui, isso aqui está assim. Só que eu vou ver assim, ó, nesse ponto, o próximo ponto está para cima, o outro está para cima. Isso aqui está aqui. O que eu estou olhando é, os pontos, à medida que eu vou avançando, eles estão subindo. Certo? Eu consigo calcular a taxa de variação média. Mas a cada ponto, eu quero saber se eu vou subir ou se eu vou descer. A cada ponto. O próximo passo, eu subo ou desço? Então, se a variação for positiva, eu vou subir. Eu vou continuar subindo. Se a variação for negativa, eu vou descer. Mas como é que eu faço? E é aí que entra a derivada. Como é que eu faço para calcular a taxa de variação instantânea, ou seja, no ponto? E aí eu não estou mais falando de variação média, estou falando de variação instantânea, no instante. Então, no ponto x igual a x0, eu quero saber a taxa de variação instantânea. Certo? Aí já não é mais no intervalo, é num ponto. Quem faz isso é a derivada. Esse cara aqui, ó. Esse valor é justamente a taxa de variação instantânea. Nesse ponto aqui. Respondi, Ana Clara? Beleza. Então, o que o exercício, o que o cara fez, como é que ele chama mesmo? Pedrosa fez, foi mostrar como é que a gente define a derivada e como é que a gente calcula a derivada usando a definição. Eu vou colocar para vocês, a gente vai continuar falando de derivada, o que eu vou colocar para vocês de hoje para terça-feira é uma continuação desse assunto. Eu vou até procurar mais vídeos, mas eu vou continuar na aula dele, tá? Porque agora a gente vai começar a fazer esse cálculo de uma forma mais prática. Tá bom? Mas, efetivamente, o que eu tenho é uma função e eu quero calcular a derivada dessa função. Como é que fica esse valor aqui? Isso aqui é uma outra função.
que vai me dar sempre o coeficiente angular da reta tangente que passa por aquele ponto. Tudo bem, turma? A gente vai continuar falando de derivada por muito tempo ainda. Então vamos almoçar que eu estou com fome. Vinícius, vê se você Tchau, responde. professor. Tchau, vamos com Deus. Vinícius, vê se você responde o questionário que você não estava respondendo, não, hein? Tchau, professor. Bom final de semana, tá? Nossa Senhora. Para vocês também. Nossa Senhora. O que é Nossa Senhora? Deixa eu parar de gravar. Tchau para vocês.